doutora Juliana, da Embrapa Agrobiologia, vai falar sobre o Renasem, o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Quem precisa se inscrever no Renasem? Como é o formulário? O que precisa ser feito uma vez que você se inscreveu no Renasem? Vamos assistir? Todos precisam ter o registro no Renasem? Não. Quais são os grupos de pessoas que estão isentos do Renasem? De acordo com o Decreto 5.153, todos aqueles que importarem sementes para uso próprio estão dispensados do Renasem. Também estão dispensados os agricultores familiares, extrativistas, pescadores, povos indígenas, comunidades quilombola, que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca e comercialização entre si. A IN 19 de 2017, ela alterou 3 artigos da IN 17 e um deles também isenta os produtores que produzem e comercializam diretamente ao usuário até 10 mil mudas por ano de espécies nativas florestais ou de interesse ambiental. Sem dúvida, esse é um aspecto inovador dessa lei, ao instituir o direito de uso próprio, troca e permuta entre as comunidades. E esse detalhe da lei veio para proteger os pequenos produtores, a agricultura familiar e as comunidades tradicionais. Bom, então, não estando isento, todos os outros sementeiros e sementeiras que, digamos, ganham dinheiro com isso, que vendem a semente, prestam serviço de coleta, análise, beneficiamento, venda, estão obrigados a se inscrever no Renasem. A inscrição ou credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas depende do pagamento de valores que variam conforme a natureza da inscrição. Assim como as condições exigidas para inscrição variam também segundo cada categoria, se é produtor, beneficiador, armazenador. Esses valores estão estipulados pela IN 34 de 2014. Então, no caso, nós teremos casos que serão feitas a inscrição e casos que serão feito o credenciamento. Uma das principais modificações também dessa lei, referente à lei anterior, se refere à certificação de semente, que até então, pela antiga lei, ela só poderia ser realizada pelo Ministério da Agricultura ou por algum outro órgão público a quem ele delegasse essa tarefa. Agora, essa certificação pode ser feita também por empresas privadas, credenciadas, ou até mesmo pelo próprio produtor de semente, desde que eles se credencie para essa atividade no Ministério da Agricultura. Então, como é feito esse cadastro no Renasem? Não tem mistério. Se faz nas superintendências federais de agricultura, do Ministério da Agricultura, que existem nos estados. A pessoa gera um requerimento no site do Ministério da Agricultura. É necessário pagar uma taxa de R$ 150. No próprio formulário do site, do mapa, deve-se informar todas as espécies que serão produzidas. Também tem que ter a cópia do contrato social, cópia do CNPJ ou CPF e a cópia da inscrição estadual e declaração de que está adimplente junto ao mapa. Além dos documentos já citados, os produtores de sementes e mudas também devem apresentar uma relação de equipamentos e memorial descritivo da infraestrutura, de que conste a capacidade operacional para a realização das atividades propostas. No caso do produtor de mudas, caso ele terceirize as atividades de coleta, beneficiamento, armazenamento, ele também deve apresentar o contrato de prestação de serviço. Esse é o formulário no site do mapa que se preenche com os dados do produtor. Esse é o primeiro passo, então, para retirar o Renasem. É importante ressaltar, observar aí nesse formulário que, ao fazer a inscrição no Renasem, já tem que ter a assinatura do responsável técnico. Então, o produtor de sementes, ele só pode se inscrever se já tiver um RT.
Outra coisa que quero chamar a atenção é a necessidade de registrar todas as espécies que você irá produzir. Então, quando você clica ali na opção de registrar as espécies, abrirá uma segunda tela que consta a lista de espécies constante no Registro Nacional de Cultivares. Essa telinha aí que eu estou mostrando. Essas espécies usadas para restauração ambiental, apesar delas estarem no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, elas não são cultivares, pois elas estão muitas vezes no seu estado selvagem na natureza. Não passaram por nenhum tipo de melhoramento, como exemplo, pau-ferro, jatobá, aroeira. Entretanto, todas as espécies têm um número no RNC, independente de ser realmente, verdadeiramente uma cultivar, pela definição da legislação. Existem, porém, cultivares para florestais, como pinos, eucalipto, erva mate, eles têm cultivares, né? Mas normalmente não vão ser usados para esse fim de restauração, mas sim para silvicultura. Então, deve-se informar todas as espécies que serão produzidas pelo produtor no prazo de 5 anos, que é o tempo de vigência do Renasem com a alteração do decreto, tá? Eu esqueci de dizer que o decreto está passando por alterações. Nessa nova versão do decreto, que deve sair esse ano, o tempo de vigência do decreto, do Renasem passa a ser de 5 anos e não mais de 3 anos. A produção de uma espécie que não tenha sido informada nesse formulário pode acarretar em multa. Então, o produtor ele tem que estar produzindo apenas as espécies que foram informadas ao mapa. Caso se esqueça de informar alguma espécie nesse pré-cadastro, pode ser feita uma alteração na inscrição do Renasem, entretanto, tem que pagar uma taxa de mais R$ 38. Importante ressaltar que essa homologação, que o Renasem está homologado para utilizar apenas no navegador Internet Explorer. Também outra dica é que quando você for entrar com a lista de espécies, vai salvando. Porque se você entra com a lista de espécies completa, depois você não consegue voltar mais na primeira espécie, não consegue mais achar o botão de salvar. Então vai fazendo aos pouquinhos, né? De 10 em 10 espécies, por aí. A Comissão Estadual de Sementes e Mudas, né, do Estado do Rio de Janeiro, da qual eu faço parte, nós temos algumas críticas em relação a essa forma de registro. Pois é como se você fosse abrir uma loja e tem que informar tudo que vai vender dentro dela. A sugestão que a comissão encaminhou, né, para o Ministério da Agricultura seria que nesse pré-cadastro se informasse apenas qual é a categoria de espécies que você vai produzir. Se a categoria está dentro das medicinais, ou espécies de interesse ambiental, ou espécies florestais, Até porque não necessariamente o que você está informando ali é o que você vai produzir, né? Essa informação, ela seria das espécies que estão sendo produzidas, ela seria melhor disponibilizada no relatório anual de comercialização, né? Por exemplo, que eu vou falar mais adiante. Bom, e como faz para credenciar o coletor de sementes? Para o credenciamento do coletor no Renasem, só precisa informar o CPF. Também preencher um requerimento de credenciamento, tá? Que consta no anexo 5 da Instrução Normativa 17, e preencher uma declaração de adimplência junto ao mapa. Esses documentos, eles devem ser entregues na Superintendência Federal de Agricultura, que é CFA, existente em cada estado. Não é para mandar tudo para Brasília. Então, pela Instrução Normativa 39 de 2012, o coletor de semente está isento de taxas. E lembrando que o coletor de sementes, apesar dele não ter que ter um responsável técnico assinando por ele tem que realizar suas atividades dentro do procedimento técnico estabelecido pelo responsável técnico do produtor. Feita a inscrição, o produtor de sementes ou produtor de mudas, ele precisa entregar anualmente alguns documentos ao mapa. Então, até o final do mês de março, referente
Então, ao ano anterior, ele tem que entregar o relatório anual de produção e comercialização de mudas, a declaração de fonte de sementes e a declaração de produção estimada de mudas. Então, o modelo desses anexos se encontra na Instrução Normativa 17.